Confia ao Senhor os teus planos e eles serão estabelecidos. É isso que diz em Provérbios 16, no versículo 3. Que nós devemos colocar a Deus os nossos planos, os nossos objetivos, porque diante de Deus e da vontade dele, os nossos planos terão êxito, acontecerão conforme a vontade dele. Hoje, quando eu estava orando, Deus me deu uma palavra. Ele disse: a minha rota para você. Eu tenho uma rota para você. Provérbios também fala que o homem pode fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. E quando Deus me disse sobre essa rota, eu falei: Deus, então me fale mais sobre isso. E o Espírito de Deus me levou lá em Israel, em Êxodo, quando o povo de Israel foi tirado do Egito. O texto vai dizer que Deus não levou o povo por um caminho mais curto, que era por onde passava, era onde eles iam passar pelos filisteus. Mas ele levou por um caminho mais longo. E por que Deus fez isso? Deus fez isso porque Deus conhecia o coração daquele povo e sabia que, diante das dificuldades, das batalhas, da fragilidade, eles poderiam desistir e querer voltar. Isso foi verdade. Num determinado momento, eles começaram a reclamar com Moisés. Eles falaram para Moisés: Moisés, por que nos trouxe aqui para morrer? Lá no Egito, pelo menos, nós tínhamos cebolas. Eles lembraram do Egito com saudade da prisão que haviam, diante do confronto, diante da dificuldade que eles estavam passando. E Deus sabia que isso ia acontecer. E exatamente como esse povo israelita, Deus também conhece o nosso coração. E existem coisas em nós que nós não conhecemos, mas Deus já conhece, e por conta disso Ele diz: deixa que eu trace a rota para você. E nessa rota que Deus tem para nós, existem muitas situações que vão acontecer que nós não conhecemos, mas que Deus já preparou e que, se for momentos difíceis, Deus estará conosco. Se for momentos alegres, Deus vai tratar o nosso coração para que a gente não se perca com isso. Diante dessa rota, nós fazemos muitos questionamentos. Quando nós estamos vivendo, trilhando essa rota que Deus já preparou para nós, nós perguntamos assim: por que não aconteceu ainda? Por que está demorando? Vai demorar muito? Porque nós não conhecemos a rota. E nós precisamos apenas confiar que Deus tem para nós uma rota. Sabe, às vezes nós fazemos plano até do nosso próprio dia. Hoje vou levantar cedo, vou fazer isso, vou trabalhar. E às vezes dentro do nosso plano isso não acontece, porque nós somos falhos. Mas a palavra vai dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano que eu tenho do meu dia, da minha vida, muitos planos se frustraram, e eu acredito que você também já teve planos frustrados, que não aconteceram. Você tentou fazer algo, você até fez e depois não deu certo. Mas o nosso Deus, a palavra vai dizer que os planos que Ele tem jamais serão frustrados. Ninguém pode impedir o agir dele sobre as nossas vidas. Por isso é melhor confiar em Deus e deixar que Ele crie essa rota para nós. Andar pela rota de Deus exige confiança. O povo que andava no deserto precisava confiar que Deus estava levando eles a um destino. Nós também precisamos confiar a nossa vida a Deus, os nossos planos ao Senhor. E por mais que aconteçam coisas que aos nossos olhos não são boas, ainda assim nós precisamos continuar confiando que Deus está no controle. Não é saber onde ir. Abraão, quando foi chamado, ele não sabia. Deus só disse: vai. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu vou te enviar. E ele foi. Ele não sabia o que ia acontecer. Então não é sobre ir, mas sobre confiar em quem está guiando esta rota. Sabe, meu querido, nada do que aconteça nessa rota. Nada. E vão acontecer coisas, vão acontecer momentos felizes, momentos tristes, momentos de nascimento, momento de morte, momento de conquista e momento de derrota. Tudo isso aconteceu com o povo no deserto. Mas para Deus nada vai ser surpresa. Talvez para mim e para você, o que acontece
no decorrer dessa rota que Deus faz para nós, que Deus tem para nós, vá nos pegar de surpresa, vá nos assustar, vá nos impactar, mas não a Deus. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Por isso Deus fala para nós hoje, eu tenho uma rota para você. Entrega para mim os teus planos, deixa eu olhar e deixa eu fazer do meu jeito. A palavra do Senhor vai falar em Isaías que Deus tem pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos dele não são os nossos caminhos. Então o que eu preciso fazer é confiar que Deus tem uma rota para mim. E falar, Deus, eu quero viver exatamente e caminhar exatamente por onde o Senhor quer que eu vá. Ainda que na lógica humana seria mais prático desse jeito, mais fácil desse jeito, mas confiar em Deus é saber que ainda que não seja do meu jeito, será sempre melhor. E mesmo que eu não entenda tudo, Deus sempre me levará ao destino que Ele tem para mim. Que nesse dia você possa entregar a sua vida, o teu caminho ao Senhor, os teus planos ao Senhor. Se até aqui você tentou do teu jeito, talvez você não esteja entendendo por que nunca dá certo. Entrega para Ele, Ele já tem uma rota pronta para você. Ele já tem um destino certo para você, um caminho certo. E ainda que nesse trajeto aconteçam coisas, a certeza de que Deus estará conosco é melhor. Não deixe da presença dEle. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Não confie nos teus próprios planos. Entregue ao Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.